Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vou tentar fazer algumas considerações acerca de como conseguirmos nos preocupar menos com as coisas da vida e também com o futuro. Não é nada fácil. Mudar é sempre muito difícil. Uma das coisas mais difíceis que existe no mundo é mudar. Existem algumas pessoas que de nascença já se preocupam menos, são mais tipo, que a gente chama de cabeça fresca. Mas tem gente, e a maior parte das pessoas, é preocupada, quer tentar, usando a sua inteligência, antever e prever todas as variáveis que falam do futuro. Então, é sempre muito difícil a gente conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. Mas algumas reflexões filosóficas podem ajudar a mudar, pelo menos intelectualmente, primeiro, e depois até mesmo conseguir gerar mudanças efetivas. A primeira grande mudança filosófica talvez tenha a ver com uma fala do Epiteto, filósofo estoico romano, contemporâneo mais ou menos da época do Cristo, né, do primeiro século depois da era cristã, em que ele dizia que é extremamente importante a gente se preocupar só com as coisas que dependem de nós e deixar de lado tudo aquilo que não depende de nós, ou seja, a maneira de ser, de pensar e de agir das outras pessoas, e se ocupar só daquilo que depende de nós, e ainda assim em nós mesmos nem tudo depende de nós, porque muitas coisas no nosso corpo, a nossa própria saúde, nem sempre depende de nós. Tem uma parte que sim, que é cuidar dela, se precaver, fazer todas as prevenções devidas, mas existe uma parte até do próprio corpo de alguma coisa, alguma doença ou algo que pode nos acometer, que definitivamente não pode depender demais da gente mesmo. Então, aquilo que depende mesmo da gente são os nossos comportamentos, a nossa atitude, a nossa reflexão moral e a nossa postura diante da vida. Essa parte a gente tem que cuidar com cuidado e com responsabilidade. Mas o resto a gente deveria aprender a não dar muita bola, até porque nós temos que aprender a lidar com aquilo que se chama incerteza da nossa condição. O futuro, por exemplo, é imprevisível. Não dá para poder tentar usar a inteligência para poder antever as coisas do futuro. O futuro tem uma cota de incerteza enorme que não se governa por nenhum tipo de reflexão atual. Mesmo as coisas que a gente vai fazer hoje, né? As responsabilidades que a gente tem que assumir da maneira correta, ou seja, eu sou médico, eu me dedico aos meus pacientes, eu evidentemente tenho que fazer o meu melhor, mas eu não posso cobrar de mim resultados, porque os resultados nem sempre dependem só da gente, os resultados dependem de outras variáveis, dependem da maneira como aquela mesma doença evolui no paciente, da maneira como o paciente se comporta, se ele vai ser uma pessoa que vai obedecer às normas e as prescrições que a gente fez, se ele vai transgredir tudo aquilo que a gente combinou. Então, um monte de variáveis não depende exclusivamente da gente. O que realmente depende da gente é apenas e exclusivamente a atitude da gente, a gente se empenhar em fazer o melhor que pode. O resultado é em parte dependente da gente e em parte dependente de outras variáveis que escapam. Também isso a gente tem que realmente deixar de lado, ou seja, aprender a se ocupar só com o que depende da gente e se ocupar da maneira correta, o que significa fazer o melhor possível, mas não cobrar resultados, porque os resultados não dependem só da gente, aceitar a incerteza que governa a nossa condição, e essa incerteza principalmente se reflete em relação a tudo que tem a ver com o futuro. Ou seja, essas três variáveis filosóficas podem ajudar muito a gente a relaxar um pouco mais e só se ocupar daquilo que cabe em cada dia e no dia a dia e fazendo o melhor que a gente pode. Evidente que nem sempre é fácil a gente conseguir mudar e que essas mudanças, mesmo no plano das ideias, elas acontecem às vezes mais ou menos rapidamente, mas a gente nem sempre consegue transformá-las em sensações e em sentimentos. Quer dizer, temos que aceitar uma outra variável, que entre o momento que a gente conclui que tem que mudar intelectualmente e o momento que a gente consegue efetivamente avançar e mudar, pode demorar meses, se não anos, ou seja, é um projeto de vida a mudança. E às vezes a gente tem que perseguir essas mudanças por tempo bastante comprido. Uma outra coisa que ajuda também é ter um plano B. Eu sempre brinco com isso, quer dizer, a gente sempre tem que ter uma saída
quando os planos e projetos da gente não dão certo. Quer dizer, se der tudo errado, o que eu vou fazer? Me mudo para uma praia, vou ser pescador, vou ser ambulante pelo mundo, vou ser hippie e vou, enfim, transformar a minha vida numa aventura de outro tipo se os meus planos e projetos não conseguirem. Isso também, às vezes, alivia e ajuda a gente a ficar com a cabeça um pouco mais descontraída e um pouco menos aflita e preocupado só com resultados o tempo todo, né? Vários outros recursos tradicionais ajudam a gente a ficar menos ansioso e menos preocupado. E eles fazem parte, inclusive, das estratégias médicas antigas, né? Yoga, meditação, relaxamento, atividade física aeróbica bastante intensiva que alivia bastante a adrenalina da gente, todas essas práticas, né? Alimentação talvez mais adequada, mais leve, tudo isso ajuda as pessoas a terem um estado físico e eventualmente também um estado emocional bastante mais leve, mais aliviado. Hoje se sabe, por exemplo, que a meditação, que é uma prática de tentar esvaziar o pensamento, ficar por um tempo com a cabeça vazia e não preocupada, alivia muito certas tensões, inclusive na parte anterior do cérebro, e que leva a pessoa depois, retomando os seus temas e suas preocupações, a fazer isso com muito mais leveza do que fazia antes. Então, tudo cabe para a gente tentar atingir emocionalmente os nossos planos e projetos intelectuais. O projeto intelectual de querer ser uma pessoa mais leve e mais preocupada só com o presente realmente com o presente e com o que depende de nós é o início de todo o processo. A mudança, evidentemente, vai acontecendo aos pouquinhos e a gente tem que ter essa docilidade e paciência para perseguir o projeto da gente com persistência e obstinação. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no canal. Se você gosta, inscreva-se e nos acompanhe. Toda semana temos alguma coisa nova para vocês aqui. Até a próxima.